Afinal de contas, qual será o poder especial do Mangekyo Sharingan da Sarada? Quais seriam as possíveis técnicas que ela poderia despertar? E a cegueira do Mangekyo? Como a Uchiha vai conseguir contornar isso? Será que o Byakugou é uma boa possibilidade ou você entendeu errado? E bom, tudo isso será respondido nesse vídeo. Lembrando que isso daqui é uma compilação de vídeos antigos aqui do canal, postados na mesma época em que a Sarada despertou o Mangekyo Sharingan no mangá, então obviamente podem haver alguns comentários e informações defasadas, visto que na época Boruto de Blue Vortex ainda não tinha sido lançado. Porém, o cerne do conteúdo ainda se mantém bastante sólido, e como eu já fiz uma compilação de vídeos em outro tema e vocês curtiram, resolvi fazer com esses temas da Sarada, já que por serem vídeos antigos, eles acabam não sendo tão recomendados mais, na maioria das vezes, com o passar do tempo, e a galera que tá chegando agora fica por dentro de tudo, além de que esses temas com relação à Sarada sempre são muito perguntados pelos fãs. Então eu resolvi compilar e postar aqui como um novo vídeo. Inclusive nesse vídeo aqui eu não vou citar a possibilidade da Sarada pegar os olhos do Hidari, pois eu já fiz um vídeo recentemente só comentando dessa possibilidade, eu vou deixar na tela final. Bom galera, é isso, espero que vocês curtam o vídeo, tamo junto. Todo mundo tá ansioso para saber qual será o poder ou poderes especiais do Mangekyo da Sarada. Afinal, sabemos que quase todo Mangekyo Sharingan possui uma habilidade exclusiva e única. E nesse vídeo, vamos teorizar um pouco sobre qual pode ser esse poder especial do Mangekyo Sharingan da Sarada. Vale lembrar que muito antes da Sarada despertar esse olho, eu já tinha feito um vídeo aqui no canal bem completo sobre o tema e eu vou deixar ele nos cards para você conferir no final desse daqui. Lá eu comentava sobre uma das possíveis inspirações da mitologia que o Kishimoto poderia se basear para desenvolver essa habilidade da Sarada. Porém, a mitologia japonesa tem muitos elementos que constantemente influenciam séries como Naruto e tem muitas outras coisas que o autor pode se basear para criar habilidades para os personagens. Indo direto então para o ponto, sabemos que várias das habilidades de Naruto, principalmente do Mangekyo Sharingan e até do Rinnegan, são baseadas em deuses da mitologia japonesa e shintoísmo. Amaterasu, Tsukuyomi, Susanoo, Izanagi e Izanami são apenas alguns dos exemplos, eu explico isso melhor no vídeo que eu comentei anteriormente. E sabendo disso, tudo leva a crer que o Kishimoto vai continuar usando esse tipo de elemento como base para criar novas habilidades e poderes. Até mesmo em Boruto já tivemos habilidades que fazem referência a alguma divindade. O Daikokuten do Kawaki é uma referência a um dos 7 deuses da sorte que é muito ligado à fortuna e riqueza e que tem o mesmo nome da técnica, Daikokuten. O Takami Musubi no Kami do Momoshiki é uma referência a Takami Musubi, o deus da agricultura. Até o Sukuna Hikona do Kawaki e do Ishiki é uma referência a uma pequena divindade que é associada a Okuni Nushi, que é dito ser filho de Susanoo. Ou seja, galera, tendo como base as técnicas do Mangekyo e do Rinnegan em Naruto e até as de Boruto, pode ter certeza que o Mangekyo Sharingan da Sarada não vai fugir disso. Então é preciso que a gente tente pegar algumas possíveis inspirações do MS da Sarada para criar uma linha de raciocínio que seja coerente com a personagem, as técnicas anteriores, pelo menos minimamente, já que pode ajudar, e até o contexto atual da série de Boruto, as habilidades e desafios que existem. E falando da Sarada, o Mangekyo dela é uma clara referência a Amaterasu, a deusa do sol, na mitologia japonesa. O padrão do Mangekyo da Sarada é um sol, então tem tudo a ver, até porque o Kishimoto ele se inspira bastante nessa mitologia e tem diversas referências a Amaterasu na obra. A própria técnica do Sasuke e do Itachi é um exemplo, e como a Sarada é filha do Sasuke, então tem um sentido, até porque o seu tio também possuía o Amaterasu, então é um bom ponto de partida pra gente. No entanto, muita calma nessa hora, não é porque o padrão do Mangekyo da Sarada é um sol e uma referência à deusa do sol Amaterasu na mitologia que ela vai ter, assim como o Sasuke e o Itachi, o Amaterasu. Eu digo que a referência é óbvia, tendo como base as referências que o Kishimoto usou em Naruto. Se quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Mas continuando na própria história de Amaterasu, na mitologia tem uma divindade que pode ser muito bem uma inspiração para Sarada. E ela é a Ameno Uzumi no Mikoto, a deusa da alegria e do amanhecer. Essa deusa tem uma relação muito importante com Amaterasu na mitologia que se encaixa bastante com a
Sarada no momento. Certa vez, Susanoo destruiu os campos de arroz de Amaterasu e matou uma de suas donzelas. Furiosa com as ações de Susanoo, Amaterasu se recolheu e se isolou numa caverna. Sem a luz da deusa do sol Amaterasu, o mundo ficou em completa escuridão. Nenhum dos deuses conseguia convencer Amaterasu de deixar a caverna. Dessa forma, Ameno Uzumi no Mikoto, ou só Uzumi, começou a dançar em frente à caverna e também tirou as próprias roupas, o que provocou os risos de outros deuses. Quando ouviu os risos de todos, Amaterasu foi ver do que se tratava e viu seu glorioso reflexo num espelho que Uzumi tinha colocado em uma árvore em frente à caverna. Dessa maneira, lentamente Amaterasu deixou seu esconderijo e a luz foi restaurada na Terra. Com isso, galera, podemos ver que a Uzumi, a deusa do amanhecer, foi responsável por tirar Amaterasu da caverna e devolver a luz para o mundo. Uzumi essa, que é conhecida também como uma grande persuasora. Mas, se a gente analisar o contexto, alguns pontos acabam se encaixando. Por exemplo, a Sarada ganhou a luz do seu Mangekyo no meio de todo o caos, numa situação onde o poder da Eida alterou as memórias de todas as pessoas do planeta. E aí podemos fazer uma relação com a luz e o brilho que o planeta perdeu quando Amaterasu se isolou numa caverna, e como o padrão do Mangekyo da Sarada é baseado num sol, Amaterasu, quando ela o despertou foi o momento que a luz de Amaterasu finalmente veio à tona, saindo da caverna graças a Uzumi, sendo, quem sabe, o Mangekyo da Sarada uma esperança para um mundo que se afundou numa mentira, na escuridão. No caso, os olhos da Sarada, a luz do seu Mangekyo, que representa um sol, é a esperança que finalmente veio à tona, já que graças ao poder da Eida, as memórias de todas as pessoas do planeta foram alteradas, ou seja, o mundo perdeu o brilho, a sua luz. E calma que eu não tô falando que vai ser o MS da Sarada que vai resolver essa questão da onipotência, por mais que, junto da Sumire, elas sejam pessoas que vão ser cruciais dentro da vila, junto da Eida ali, pra tentar, quem sabe, ajudar o Boruto de alguma forma. Mas pode ser um indício da habilidade que ela terá. Se a gente pegar os poderes dos outros Mangekyous, existem algumas classes de técnicas que podem nos ajudar a tentar pegar um caminho aqui. Kotomatsukami e Tsukuyomi são genjutsus, Amaterasu e a manipulação de armas do Shin são ninjutsus de certa forma ofensivos. Kagutsushi é um ninjutsu complementar ao Amaterasu que manipula as chamas, e o Kamui do Obito é um ninjutsu de espaço-tempo. Ou seja, das 6 habilidades exclusivas do Mangekyo e canônicas que foram mostradas até agora, 2 são genjutsus, 2 são ninjutsus que são geralmente usados de forma ofensiva, como as chamas do Amaterasu e as armas do Shin. Um é complementar, o Kagutsushi, e o Kamui é a única habilidade do Mangekyo que é um ninjutsu de espaço-tempo. Agora, pegando o que a gente falou da Sarada e o contexto que o seu Mangekyo foi despertado, vamos tentar pensar em algumas possibilidades de poderes. Como 2 das 6 habilidades exclusivas são genjutsu, inclusive 2 dos poderes mais apelões e fortes, como o Tsukuyomi e o Kotomatsukami, as chances da Sarada ter um genjutsu próprio é muito alto, principalmente quando a gente vê que uma possível inspiração para o poder do Mangekyo da Sarada, que eu comentei nesse vídeo, a Uzumi, ajudou o mundo a recuperar a luz, no caso Amaterasu, mas eu já chego lá, então guarde essa parte. Eu listei umas 3 habilidades que eu acho que faz sentido para a Sarada, levando como base tudo que eu comentei aqui e o atual contexto que a personagem se encontra, tendo que lidar com Otsutsuki, algo que ela chega a comentar com o Mitsuki há um tempo atrás, e também tendo em vista as habilidades que são geralmente usadas em Boruto. Então mantenha a mente aberta, porque eu vou falar as habilidades e eu vou explicar o porquê que eu acho que se encaixaria. Claro, tentando ser o mais realista possível. A gente sabe que essa habilidade vai tornar a Sarada muito mais poderosa, é uma das únicas ferramentas que ela tem para isso, mas sabemos que a Sarada não vai se tornar a personagem mais forte da série, isso é bem claro. Então tem que ser uma habilidade que torne ela mais poderosa, mas que também tenha ali o seu pé no chão, para não desequilibrar completamente a personagem. Então, tendo tudo isso em vista, a primeira habilidade seria a anulação de qualquer tipo de jutsu e os seus feitos, incluindo Shinjutsu. Em Boruto, temos diversas técnicas que têm o conceito de anular os ataques ou efeitos do adversário, tornando-os inúteis. Por exemplo, o Takami Musubi no Kami do Momoshiki consegue devolver qualquer ninjutsu
lançado contra ele de forma muito mais poderosa, tornando então qualquer ataque em forma de ninjutsu contra ele inútil, fazendo os ninjas optarem por tais jutsu, já que ele poderia absorver e devolver o jutsu. Ou seja, além dele anular completamente o ninjutsu do adversário, ele mandava contra eles. Os usuários do Karma podem absorver qualquer ninjutsu, também tornando qualquer ataque desse tipo inútil. O Kawaki e o Ishiki podem encolher jutsus com o Sukuna Hikona, tornando eles inúteis. Até o Boro tinha uma regeneração que tornava qualquer ataque contra ele inútil, pois ele iria se regenerar, então você só iria gastar energia e chakra. Eida e Daemon possuem habilidades que impedem qualquer ofensiva contra eles. O fascínio faz com que nenhuma pessoa possa sequer atacar a Eida, e a habilidade de reflexo do Daemon torna qualquer ataque inútil, pois vai ser refletido. Dessa forma, seguindo nessa lógica que a série está introduzindo várias habilidades que anulam os efeitos dos ataques dos inimigos, a Sarada poderia usar o seu doujutsu para simplesmente mirar com os seus olhos em qualquer ponto e anular qualquer tipo de técnica. Então, se ela estiver lutando, por exemplo, contra o Kawaki, da mesma forma que ele pode encolher técnicas com o Sukuna Hikona, as tornando inúteis, a Sarada poderia anular os seus jutsus. Então, ela poderia, por exemplo, desencolher qualquer objeto lançado por ele contra ela ou até mesmo ele próprio, assim como outros tipos de jutsus. Não seria um conceito completamente novo. Por exemplo, o Izanagi lhe dava na prática uma sobrevida ao usuário, que podia anular sua morte se quisesse. Dessa forma, o usuário conseguia anular o ataque do adversário de certa forma, porque ele iria voltar à vida, entre aspas. Dessa forma, a Sarada teria a capacidade de nulificar qualquer habilidade, podendo até libertar algumas pessoas da onipotência da Eida. Porém, obviamente, como qualquer técnica, teria um limite natural e a Sarada não iria conseguir anular uma quantidade alta de jutsus, especialmente se for shinjutsus, podendo pressionar os olhos dela e limitando essa habilidade. Pode ser que quanto mais complexo for a técnica, mais esforço a Sarada teria que impor para ter que anular. Seria interessante, pois a Sarada poderia liberar algumas pessoas chaves, como a sua mãe e o Shikamaru, para bolar algum tipo de plano a longo prazo, devolvendo a luz para elas num mundo de caos. Mas dependendo do esforço dela, essa técnica poderia ficar desativada por um grande tempo. Então, se ela anula técnicas de alto nível numa quantidade muito alta, como libertar duas pessoas da onipotência, ela ficaria sem poder usar o jutsu por um longo período, talvez meses, se fosse com a onipotência nesse caso. Uma outra opção também seria a Sarada ter uma espécie de Izanagi, mas sem a limitação de perder luz dos olhos quando o usa. Dessa forma, a Sarada teria a capacidade de remover a fronteira entre a realidade e ilusão da forma que bem entendesse em batalha. Porém, mesmo sem perder a luz dos olhos, a Sarada teria algum tipo de limitação nessa espécie de Izanagi superior. Quem sabe ela só pudesse usar algumas vezes por dia, 2 ou 3 vezes. Não seria uma novidade um Uchiha ter uma mesma habilidade, mas de uma forma diferente. O Sasuke também tinha o Amaterasu como Itachi, mas ganhou o Kagutsushi, podendo usar o Amaterasu de forma diferente e melhor que seu irmão. Então, eu acho que a Sarada poderia ter um Izanagi, que é uma técnica do Sharingan, mas sendo muito mais refinado, e faria sentido seus olhos não perderem a luz, porque o seu padrão é um sol, que representa a Amaterasu, a deusa do sol, podendo então funcionar como uma espécie de fonte de luz para os olhos da Sarada. O engraçado é que a Amaterasu foi gerado pelo Izanagi, então poderia ter uma ligação com os olhos da Sarada. Fora que convenhamos que o Izanagi é uma técnica muito poderosa e que poderia ser mais explorada. Uma outra possibilidade seria um Genjutsu, sabendo que duas das técnicas mais poderosas do Mangekyo Sharingan na série são Genjutsus, como Kotomatsukami e o Tsukuyomi. A Sarada poderia ter um poderoso Genjutsu que colocaria a pessoa num mundo onde ela iria se entender consigo mesmo e ver a verdade. Dessa forma, os olhos da Sarada seriam os sóis que libertariam alguém, um conceito parecido com o Izanami, onde uma pessoa só pode se libertar do jutsu caso ela finalmente se aceite a sua realidade. E nesse caso, como outras habilidades do Mangekyo eram Genjutsus, seria natural a Sarada ter um no estilo dela.
Então, se o Tsukuyomi coloca as vítimas no mundo onde elas vão sofrer por um certo período e o Kotomatsukami consegue controlar alguém sem que a pessoa sequer saiba, o genjutsu da Sarada poderia ser um genjutsu que, ao mesmo tempo que não deixaria ninguém escapar, como o Tsukuyomi, não seria um lugar para sofrer, mas sim para a pessoa se olhar no espelho e ver suas próprias incoerências e confusões, o que faria sentido com a Uzumi, que tirou a Amaterasu da caverna usando um espelho, fazendo a Amaterasu se ver ali. Então, ao mesmo tempo que Uzumi é a deusa do amanhecer e devolveu a luz para o mundo, libertando a Amaterasu com um espelho, o genjutsu da Sarada poderia devolver a luz que alguém perdeu, o sentido da vida dela, a fazendo olhar para si mesmo num outro mundo como se fosse um espelho até essa pessoa conseguir se libertar. E obviamente que o tempo iria passar de forma diferente nesse mundo do genjutsu e no mundo real, assim como o Tsukuyomi. Mas é aquilo, galera, como eu expliquei, as chances da Sarada ter um genjutsu como habilidade especial são altas, então eu tentei usar aqui um raciocínio para fazer um genjutsu no estilo da Sarada, e também tendo em vista essa possível inspiração para ela. Mas enfim, galera, por enquanto é isso. Eu tinha algumas outras habilidades aqui para comentar, mas eu achei melhor deixar de fora, porque essas três foram as que eu mais consegui fazer ligações com a mitologia e com o contexto atual da série e da Sarada, e também com a própria história dos outros Mangekyous e as suas habilidades. Desde que Sarada Uchiha despertou o tão aguardado Mangekyo Sharingan, diversas teorias estão sendo feitas para o futuro da personagem. Não só os poderes e habilidades que ela terá, mas também como a cegueira do Mangekyo Sharingan será superada. Afinal, a gente sabe que junto desse olho, um destino cruel e terrível o acompanha. E justamente por isso, nesse vídeo a gente vai pensar e listar algumas possibilidades para Sarada burlar esse efeito colateral. Então, se você ainda não conhecia o nosso canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre o universo de Naruto e Boruto, então se inscreva para não perder os próximos vídeos. Vambora! Indo direto pro tema, a partir do momento que o Mangekyo Sharingan é despertado e ativado, os olhos começam lentamente um caminho em direção à escuridão eterna. Quanto mais você usa, mais rápido é o processo, como o próprio Itachi explica. E guardem bem essa informação, pois ela vai ser importante mais pra frente. Enfim, que eventualmente o Dojutsu perderá sua luz, sendo um final inevitável para todos aqueles que obtêm esses olhos. Em troca desse poder, o usuário abre mão da própria luz dos olhos. Ou seja, uma hora ou outra, Sarada Uchiha ficará cega, não tem como fugir desse destino. Mesmo que se encontre uma solução, ela já está no caminho para perder a luz de ambos os olhos. É como se tivesse uma barrinha cheia que representa a luz do Sharingan da Sarada e que com o tempo e o uso do Mangekyo, ela vai se esgotando. É uma luz limitada. No entanto, antes da gente prosseguir para as possíveis soluções para esse problema da Sarada, é importante frisar algo aqui. Um ponto que muitas pessoas confundem até hoje e parecem não compreender muito bem. Acontece que muita gente trata o Mangekyo Sharingan como um olho que vai ficar cego depois de apenas algumas vezes usado. Só que isso não procede. Na realidade, sabendo usar e administrar o Dojutsu, é possível usar o Mangekyo por anos sem ficar cego. Duvida? Bom, então vamos trazer exemplos da própria obra. O Itachi usou o Mangekyo Sharingan por anos, só começando a ficar cego já na parte final da sua luta contra o Sasuke e após usar o Susanoo. Sim, é verdade que os olhos do Itachi já estavam ficando cego aos poucos, mas é como eu falei e mostrei antes, isso é um processo natural, mas não significa que o Uchiha vai ficar cego em 2 tempos. Foi só quando ele exagerou bastante na luta contra o Sasuke, usando também o Susanoo, que o Itachi estava perto de perder a luz total dos olhos. Quando vai atrás do Naruto e o Jiraiya acaba aparecendo nesse mesmo dia, o Itachi usa o Tsukuyomi e o Amaterasu, falando pro Kisame que precisava descansar após ter usado tanto o Mangekyo Sharingan. Pouco tempo antes, ele também já tinha usado o Tsukuyomi no próprio Itachi, e a gente vê o Itachi usando o Mangekyo até no Shippuden, mas de forma cautelosa e em momentos específicos. O próprio Kakashi usa o Kamui diversas vezes, mas de forma cautelosa. Eu vou até colocar algumas cenas do Kakashi usando o Mangekyo Sharingan, ele realmente usa em diversas ocasiões.
Ou seja, galera, é possível usar esses olhos por anos sem ficar cego, porém, é necessário não abusar. O próprio Itachi fala que quanto mais você usa esses olhos, mais rápido eles o levam à escuridão total, o que significa que a Sarada poderia facilmente usar o Mangekyo Sharingan por alguns bons anos, se não for de forma excessiva. Muitos acabam achando que o Mangekyo Sharingan perde a luz rápido, mas é por conta do Sasuke, que ficou cego rapidamente. Só que no caso do Sasuke, ele ficou cego rapidamente porque ele foi muito idiota, usando o Mangekyo igual bebe água. A quantidade de vezes que ele usa o Susanoo num só dia é absurda, seja na reunião dos Kages, contra o Danzo e até contra o Kakashi. O próprio Sasuke reclama da dor que o Susanoo causava no seu corpo. É uma técnica que pressiona demais os olhos e o Sasuke começou a perder a sua luz quando forçou novamente o Susanoo contra o Kakashi. O cara até mesmo combinava 3 técnicas ao mesmo tempo, usando o Susanoo, o Amaterasu e o Kagutsushi, que é a manipulação das chamas, lá quando o Raikage iria o golpear, por exemplo. Ele combinou essas 3 técnicas e abusava do Amaterasu e do Susanoo, por isso ele ficou cego rapidamente. Se você parar para pensar, até o Itachi, quando usou o Susanoo para se defender do Kirin do Sasuke, momento antes de usar, os seus olhos estavam normais. Quando ele usa, já dá para ver que a luz dos seus olhos estava acabando, pois o Susanoo de fato exige bastante. Então, falando da Sarada, não é preciso ter todo esse desespero, mesmo que ela tenha uma habilidade roubada e que dependa dela para não ficar tão para trás dos outros. Se a Sarada usar essa habilidade 1 ou 2 vezes por luta, o seu Mangekyo vai durar por uns bons anos, isso se a personagem não abusar da quantidade de vezes e do Susanoo. Mas, falando de possíveis soluções para ela driblar essa cegueira, vamos lá. Primeiramente, eu vou descartar o Byakugou da jogada, porque é um assunto que eu vou falar e tratar num outro vídeo, onde isso será discutido em detalhes, porque não é uma técnica tão simples da Sarada dominar. Não sei quando o vídeo vai sair, mas futuramente eu falo do Byakugou, por isso ele não será citado aqui. E a segunda observação é que eu já fiz um vídeo falando dos Shin, que são aqueles clones que Orochimaru criou, e lá eu detalho tudo sobre como eles poderiam servir para a Sarada despertar o Mangekyo Sharingan Eterno. Eu vou deixar o vídeo em questão nos cards e tela final, então deem uma olhadinha quem não viu, porque hoje eu vou falar deles de forma bem resumida, mas lá vocês encontram conteúdo mais completo e detalhado. Mas cara, a primeira solução para a Sarada driblar a cegueira seria por meio da tecnologia e medicina atuais. A gente sabe que o Amado foi capaz de regenerar um cérebro, o do Dippa, clonou perfeitamente o Jiraiya, criando o Kashinkoji, criou um karma artificial, que é um selo Otsutsuki, enfim, com certeza ele tem capacidade de desenvolver alguma ferramenta para impedir a cegueira da Sarada. Ou, indo além, o Amado é especialista em clonagem. Ele mesmo fala isso e vimos que o cientista clonou o Jiraiya e a sua filha perfeitamente. Ele fala que esse é um campo que ele domina. Para uma pessoa que fez isso e regenerou um cérebro, é fichinha para ele clonar o olho do Sasuke, criando 2 cópias extras para Sarada usar e despertar o Mangekyo Eterno, transplantando nela. Vale ressaltar que o cara usou o DNA de um Otsutsuki que se tornou um deus, transplantou em 2 pessoas, fazendo uma experiência e fez com que eles tivessem habilidades que esse mesmo ser possuía. Estamos falando do Shibai e essas 2 pessoas foram a Eida e o Daemon. Então, cara, o Amado é um personagem que é bem fácil pro roteiro encontrar uma solução tranquila aí para essa situação da Sarada. Muitos podem questionar do motivo dele fazer isso e eu acho realmente um ponto muito válido, mas a gente já viu que quando precisa o Amado ajuda, e se futuramente ele julgar que o poder da Sarada seria necessário e útil para ajudar a quem sabe resolver alguma situação envolvendo o Kawaki, ele faria, até porque o Kawaki é importante para ele reviver a sua filha. Então, coletar uma amostra do Sasuke para clonar apenas o seu olho funcionaria, pois aí a Sarada teria 2 clones perfeitos dos olhos do seu pai e poderia transplantar nela. Claro que sempre tem a opção da Sarada usar o olho restante do seu pai, mas não dá para saber muito bem como isso funcionaria, pois nunca tivemos qualquer caso de um Uchiha transplantar
implantar apenas um dos olhos, tendo o intuito de obter o MS eterno, vale ressaltar isso. Muita gente comenta que o transplante para obter esses olhos só funcionaria se for com irmãos, mas é como eu falei no outro vídeo, o Mangekyo Sharingan Eterno é uma condição extremamente rara que só 2 Uchihas alcançaram na história, o Madara e o Sasuke. Não dá para saber todos os seus detalhes e o próprio autor pode adicionar ou alterar alguns elementos para a trama andar, justamente porque é uma condição muito rara. É dito que vários sacrifícios aconteceram ao longo da história do clã Uchiha, e que essa troca só poderia acontecer com pessoas que são próximas, geneticamente como irmãos. O próprio despertar do Mangekyo Sharingan da Sarada do Kishimoto acabou meio que confirmando algo que muita gente teorizava, sobre a necessidade de ter que testemunhar uma pessoa para despertar o Mangekyo Sharingan. E sim, eu talvez vou lançar um vídeo sobre isso. O ponto é que o próprio autor ele pode adicionar, cara, e alterar uma parada que ele implementou antes. E o caso do Mangekyo Sharingan Eterno, como é muito raro, fica mais fácil ainda para ele arranjar alguma brecha. E sobre o Mangekyo Eterno, ele traz uma luz eterna e também um novo poder. O Madara diz que as únicas coisas que o seu irmão deixou foram seus olhos e o seu poder. O Itachi explica que quando o Madara obteve o Mangekyo Eterno, o seu poder incomparável o fez ser capaz de controlar e dominar todos os clãs que os Uchihas enfrentavam. Então, fica claro que sim, o principal fator que o Mangekyo Sharingan Eterno traz é uma luz eterna, mas fica subentendido que o Mangekyo Sharingan Eterno traz um novo poder, ou seja, um olho mais poderoso justamente por ter uma luz eterna e proporcionar ao usuário a capacidade de ir para um outro nível completamente diferente, com olhos que possuem uma fonte de luz inesgotável. E além dessa opção do amado, existe também a opção do Shin. A gente sabe que os Shins Uchihas são clones que possuem a capacidade única de aceitar qualquer material genético sem nenhuma rejeição. Eu acho muito curioso o Kishimoto ter introduzido esses caras no Gaiden, que foca justamente na Sarada, pois a questão do Mangekyo Eterno é justamente sobre a compatibilidade, e sabemos que a Sarada não tem tantas opções. Logo, eu até discuto sobre isso no meu outro vídeo de 20 minutos sobre os Shins, mas o Kishimoto poderia criar uma alternativa para burlar essa questão da compatibilidade, onde ele iria levar em conta as particularidades da genética do Shin, até mesmo as pesquisas envolvendo a clonagem do Orochimaru, já que eles junto do Shin fizeram diversas pesquisas e testes para descobrirem os segredos da genética. Dessa forma, quem sabe os Sharingans dos Shins possam ter uma característica única, assim como os próprios Shins, frutos dessas pesquisas de clonagens do Orochimaru, fazendo então com que os seus olhos fossem compatíveis com o da Sarada e fosse o suficiente para despertar o Mangekyo Eterno, até porque eles ainda estão com um Kabuto, então devem ter algum propósito. E por último, também tem a opção do próprio Orochimaru ajudar a Sarada. O Mitsuki quer acabar com o Boruto atualmente, e caso a Sarada precisasse de ajuda para não ficar cega, se ela for uma boa atriz, eu creio que o Mitsuki convenceria o Orochimaru a ajudar a Sarada a driblar esse inconveniente, seja por meio de clonagem, clonando os olhos dela para ela ter mais tempo, ou algum outro método que impediria o processo da cegueira. É possível, até porque a Sarada já conhece a caverna Ryushi, o Orochimaru foi lá no Gaiden, é amigo do filho dele, a Karin fez o parto da Sarada, então faria todo sentido o Orochimaru ter envolvimento nessa questão, existiriam motivos e ligações. Mas agora chegou o momento de falar do Byakugo. Eu vejo muita gente confundindo essas técnicas e não sabendo as suas diferenças e até desvantagens, mas vamos lá. Primeiramente, temos o Byakugo no In, que resumidamente é um selo que serve para armazenar chakra, onde o usuário vai acumulando e concentrando parte do seu chakra nesse ponto durante um tempo. É aquele selo lá na testa da Tsunade e da Sakura. É dito ser o auge do controle de chakra e a Sakura levou 3 anos para acumular o chakra necessário. Nem mesmo a Shizune, uma das melhores ninjas médicas da série, conseguiu. Depois temos o Souzou Saisei, a regeneração divina. O usuário libera o selo, ganhando uma fonte de energia para o uso desse jutsu, consequentemente liberando uma grande quantidade de chakra, o que foi acumulado no selo. O Souzou Saisei é o mais poderoso jutsu médico, o ápice dos ninjutsus dessa área, sendo classificado como um Kinjutsu e a mais poderosa técnica de regeneração criada pela Tsunade.
O usuário usa grande quantidade de chakra liberada para acelerar a divisão celular do corpo e fazer com que todas as estruturas do organismo sejam reconstruídas. Essa habilidade é tão roubada que o usuário pode retornar a um estado sem ferimentos de forma instantânea. Já o último, aquela forma que a Tsunade demonstrou contra o Madara na guerra, é o Ninpo Souzou Saisei Byakugou no Jutsu, basicamente a junção do Byakugou com o Souzou Saisei, onde o usuário mantém o selo aberto o tempo todo de forma constante por todo o seu corpo para usar o Souzou Saisei de forma automática, sem a necessidade de selos de mão, a técnica definitiva de regeneração. Mas já tendo explicado as diferentes técnicas, será que a Sarada poderia aprender? Mano, então, como a gente viu, esses jutsus são considerados os auges do controle de chakra e do ninjutsu médico. Lá no episódio 152 de Boruto, vimos que a Sarada não era muito boa em ninjutsu médico e o seu controle de chakra precisava melhorar mais. Porém, vimos que depois ela aprendeu o ninjutsu médico, mas não basta apenas dominar o ninjutsu médico. Lembrem-se que a Shizune, uma das melhores ninjas médicas de Naruto, nunca dominou essa técnica, então não basta ter apenas um bom controle de chakra. O tempo para aprendizagem e desenvolvimento no ninjutsu médico é grande e precisa ter paciência para continuar melhorando. Você pode saber ninjutsu médico, mas existem vários níveis, muitos ninjas sabem só o básico. Além disso, muitos esquecem que a Sakura levou 3 anos para acumular o chakra necessário para formar o selo, e o usuário precisa equilibrar o chakra que é guardado e o que é usado em combate normalmente, o que significa que seria muito mais difícil para a Sarada terminar essa etapa do que a Sakura. Isso porque a Sakura se limitava mais à sua força física e o punho adamantino, já a Sarada costuma ter um estilo de combate que gasta e consome mais chakra, como as suas técnicas de Haiton, que ela usa bastante, principalmente as copiadas da Buntan, Jutsu Bola de Fogo, Chidori e o Sharingan, mano, que a Sarada já administra na medida do possível o seu uso e que gasta uma quantidade considerável de chakra. Então, para a Sarada terminar de acumular o chakra necessário para formar o selo, teria que se limitar muito em combate. Beleza, tem um tempo do time skip, mas e aí? Ela não vai fazer mais missões nesse tempo? Não vai precisar usar suas técnicas? É mais um fator a se considerar. Porém, sabendo que a Sarada tem total capacidade de encontrar uma maneira de superar isso, ainda tem um outro problema. Lembra que eu disse que o Souzou Saisei acelera a divisão celular do corpo e faz com que todas as estruturas do organismo sejam reconstruídas? Então, esse jutsu acaba diminuindo o tempo de vida do usuário, assim como principalmente o Ninpo Souzou Saisei Byakugou no Jutsu. Isso porque o número de vezes que as células humanas podem se multiplicar é limitado em uma vida. Então, se você acelera esse processo, vai estar encurtando a sua própria vida. Agora imaginem se a Sarada tiver que usar essa habilidade constantemente para contornar os problemas de cegueira do Mangekyo, igual muitos pedem. A vida da Sarada iria encurtar cada vez mais até ela acabar morrendo. Até mesmo a Tsunade e a Sakura só usam esse poder em momentos críticos. Chegaria uma hora que esse recurso não serviria mais para a Sarada contornar a cegueira do Mangekyo, ainda mais se ela depender muito desse doujutsu, até porque o Susanoo consome muito a luz do usuário. Veja esse vídeo aqui onde eu explico isso. Então galera, resumindo, eu acho que a Sarada tem potencial para dominar, mas não seria uma solução definitiva para o MS da Sarada, pois existe uma quantidade limitada de vezes que o Souzou Saisei pode ser usado na vida para regenerar, fazendo com que o MS Eterno seja fundamental para a solução de fato da cegueira dela, e existem várias barreiras para a Sarada superar e dominar. Isso porque ela gasta mais chakra que a Sakura na sua idade, tem o Sharingan e precisa dividir seu chakra em armazenar e batalhar, usar os seus jutsus normais. Basicamente é isso. Se você curtiu esse tipo de vídeo, comenta aí alguma coisa, a sua opinião sobre esse assunto, e também se inscreva no canal para você não perder mais vídeos como esse. Deixa o like também para ajudar o YouTube a engajar o vídeo e ative as notificações do canal. É isso, até a próxima, falou!